Uma pessoa picada por uma naja no Brasil. E agora? O que isso significa? Uma das serpentes mais venenosas do planeta fez uma vítima no nosso país. Fica comigo, vamos entender essa história hoje e quais os problemas que ela pode gerar. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Respostas da Ciência e hoje vamos tratar de um caso muito sério. Um estudante de medicina veterinária em Brasília foi picado por uma naja. Mas antes de a gente falar sobre esse incidente em especial, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você não esteja inscrito ainda, e deixar sua curtida para esse vídeo chegar a mais pessoas. Além disso, se tiver alguma sugestão de tema bacana para os nossos próximos vídeos, deixa aqui um comentário e fala o que você achou também desse vídeo. Bom, esse fato não é uma novidade que uma pessoa tenha se acidentado com uma serpente. A novidade é que uma serpente da Ásia e da África, uma serpente que não pertence à nossa fauna brasileira. Felizmente, o animal foi capturado por uma equipe da polícia e encaminhado para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, para o IBAMA, onde técnicos responsáveis conduziram o animal até o Zoológico de Brasília. Lá ele vai ser tratado por herpetólogos, que são especialistas em serpentes, tendo suas condições físicas avaliadas também. Isso é reflexo claro de uma atividade ilícita de tráfico de animais. Além disso, um grande problema que nós encontramos é que essa naja é uma espécie exótica. Imagina se ela solta e consegue se reproduzir. Poderia se adaptar ao cerrado, o bioma predominante na região de Brasília. Se ela tivesse acasalado, pondo ovos, multiplicando sua espécie, com certeza teríamos um problema gravíssimo à nossa biodiversidade. Eu gostaria de falar hoje com você sobre esse problema, que são as espécies exóticas invasoras. Uma espécie exótica invasora pode ser classificada como um organismo, seja planta, animal, micro-organismo, fungo, que está fora do seu ambiente natural e é introduzido em outro local a qual ele não é conhecido, a qual ele não faz parte das cadeias alimentares. São seres que não são endêmicos, ou seja, não são nativos, e que a presença desses organismos ali pode causar sérios danos à biodiversidade. Alguns fatores que favorecem o estabelecimento e crescimento da população de espécies exóticas são a falta de um predador natural. Como esse organismo está no ambiente ao qual ele não pertence, ele não tem predadores, seres que se alimentem dele. Portanto, a sua taxa de crescimento vai se tornar exponencial com o passar do tempo. Outro fator é a ausência também de parasitas, uma vez que você não encontra seres que estão adaptados a retirar nutrientes desses novos organismos introduzidos nesse local. O próximo fator é essa vantagem que eles obtêm no estabelecimento no novo habitat. Uma vez que esses organismos não têm como serem controlados, eles crescem em tamanhos populacionais gigantescos e colocam em risco os outros seres nativos daquele habitat. Como consequência, nós teremos o comprometimento das cadeias alimentares, porque eles vão ocupar o nicho, ou seja, o papel ecológico das espécies residentes. Outro problema gerado por espécies exóticas invasoras é a redução do tamanho populacional dos organismos nativos endêmicos. Além disso, a extinção de espécies. Então, a espécie pode desaparecer do seu habitat natural por conta da introdução de um novo organismo ali. Alguns exemplos que a gente tem observado nos últimos anos aqui no Brasil são, por exemplo, o mico-estrela, que é uma espécie de primata nativo da região Nordeste e que hoje está crescendo assustadoramente na região Sudeste do Brasil. Ele foi também trazido por atividades ilícitas e se espalhou sem um controle, ocupando nichos de outros primatas da região, também levando à extinção de diversas espécies de aves e outros animais. Além disso, também conhecemos o caramujo africano, a Achatina fulica, trazido para o Brasil para ser comercializado como uma iguaria alimentar, que quando não teve uma boa aceitação no mercado, foram soltos diversos indivíduos e hoje tornaram-se uma praga em diversas regiões do nosso país. Como eles têm uma taxa de crescimento, de produção de filhotes muito grande, eles acabam suprimindo as espécies nativas de caramujos, sobretudo animais que acabaram correndo risco de extinção pela presença desse caramujo, além de transmitir doenças a outros organismos como os humanos. Também temos exemplos históricos, como quando os europeus trouxeram os pombos para cá e os pardais, espécies que foram introduzidas para dar um ar de Europa no nosso país. Essas espécies, não tendo predador natural, acabaram se proliferando e espalhando-se, sobrepondo ao nicho de espécies nativas. Também existe um caso curioso de extinção de uma espécie chamada Cambaxirra das Ilhas Stephens,
onde um faroleiro, sim, um trabalhador de um farol, foi morar lá nesse local, levou consigo um gato. Esse único gato foi responsável por matar toda a população dessas cambaxirras, que eram pequenos pássaros que não voavam, e todo dia o gato trazia uma cambaxirra das Ilhas Stephens morta para o seu dono. Com o passar do tempo ele não trouxe mais nenhuma porque todas elas haviam sido extintas. O registro que nós temos hoje estão em museus porque o próprio faroleiro levou a especialistas para identificarem aquela espécie. Mas não é só no ambiente terrestre que isso acontece, nos mares também. Dois exemplos muito conhecidos aqui do Brasil são dos corais-sol, que são um tipo de quinidário que se prolifera em águas quentes, então ele tem tomado boa parte do litoral brasileiro, é uma espécie invasora, e também o mexilhão dourado, que é uma espécie de bivalve oriental que veio para o Brasil por meio da água de lastro de grandes navios. Então o navio ele enche o seu lastro com água lá na Ásia, trazendo larvas desses animais. Quando chega aqui ele troca essa água, as larvas se proliferam e ganham espaço como espécies exóticas invasoras. Por isso nós precisamos refletir, pessoal, como o caso dessa naja, como o caso de tantas outras espécies exóticas invasoras, antes de adquirir um animal de estimação, um pet, você tem que pensar muito bem em qual é essa espécie, quais são suas características, seus hábitats, se ela é uma espécie legalizada pela legislação brasileira ou não. Porque uma atitude irresponsável pode levar a grandes desequilíbrios ecológicos. Por isso, sempre verifique a necessidade de um registro específico para criar um animal, ou também antes de você adquirir uma planta, porque as plantas também podem ser espécies exóticas invasoras que causam grandes danos à biodiversidade nativa. Então, pessoal, por hoje é só. Não deixe de se inscrever no canal, deixar sua curtida e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Até mais! Abraços biológicos!